Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é a parte 2 dessa blusa em top-down, feita usando o método Contigo. E para você acompanhar o processo final da blusa, é só continuar comigo nesse vídeo. O aumento até agora, ele era depois e antes dos marcadores, agora vai ficar no meio dos marcadores. Então, eu vou chegar no marcador, passo pelo primeiro marcador, faço aumento, faço os pontos da trança, faço outro aumento no final antes de chegar no outro marcador. Os aumentos não vão ser em todas as carreiras ou todas as voltas como estávamos fazendo. Agora, vai ser uma volta sim, uma não. E eu não vou fazer aumentos nessa volta. Eu teria que fazer aumentos agora nessa volta, mas como eu vou fazer as tranças, então eu vou deixar para fazer na próxima volta os aumentos. Eu não vou começar imediatamente nessa volta, porque senão vai ficar muito apertado fazer a trança aqui nos braços e fazer os aumentos. Então, essa volta eu vou trançar, que agora, a partir de agora, vão ser de 12 em 12. 12 em 12 eu faço as tranças e na próxima volta eu faço os aumentos. Então, eu vou fazer essas duas voltas junto com vocês. Já estou aqui na parte do braço, que vai ser criado o braço. Então, essa primeira volta eu não vou fazer com aumento por causa da trança, que eu já vou trançar, vai ficar muito apertado, eu vou fazer na outra volta. Então, essa volta eu vou fazer sem aumento, não vou fazer aumento nenhum. Paro de fazer aumento aqui e aqui eu não vou fazer aumento. Aqui no braço são 8 pontinhos, eu vou colocar 4 pontinhos na minha agulha de espera e vou deixar aqui na frente. E vou fazer os outros 4 pontos. Eu devolvo esses 4 pontos para minha agulha. E fica bem apertado mesmo, tá? Então, é normal que essa carreira fique bem apertado. Agora, eu vou fazer os 4 pontos em meia. Esses pontinhos são em meia, tá? Sempre os da trança em meia, os das costas em meia também. Agora, eu vou fazer os pontos pertinentes ao cordão de tricô. Na última carreira de pontos em cordão de tricô, eu fiz em meia. Agora, eu vou fazer em tricô, porque eu não viro mais o lado avesso. Então, essa volta vai ser em tricô. Cheguei na minha outra trança, no marcador da trança, e agora são 10 pontos, então, tem que colocar 5 pontos na agulha de espera. No braço é 4, na frente são 5. Coloco na frente. E faço esses outros pontinhos. Devolvo para minha agulha. E faço esses pontos em meia. Os pontos do cordão em tricô, nessa volta.
Cheguei na outra trança. Nos braços, eu coloco a agulha de espera na frente do trabalho. Na primeira trança, eu coloco na frente do trabalho. E essa outra trança, eu coloco na parte de trás, os pontos pra trás. É só uma, tá? Só essa trança aqui, que é a segunda trança da parte da frente que eu coloco atrás. Então, só não esquece. As outras todas é na parte da frente, só essa atrás. Então, deixo em espera lá, faço 5 pontinhos em meia. Coloco de novo pra agulha. E aqui, com muito cuidado, eu teço os pontos, porque é mais difícil tecer quando eles estão lá atrás. Faço esses pontinhos em tricô, que são os pontos pertinentes ao cordão. E vou fazer a minha outra trança. 4 pontinhos, que essa aqui é a trança do braço, na frente do trabalho. E agora, tô na parte das costas, as costas sempre em meia. Uma dica que eu dou, principalmente para quem está iniciando o trabalho com tranças, nessa volta aqui da trança, eu troquei da agulha 5 para agulha 4,5 para facilitar. Então, a carreira que eu faço, a volta que eu faço a trança e a volta posterior à trança, eu coloco uma agulha mais fina que facilita. Agora, eu vou entrar para a volta nova, eu marquei como carreira 1, a carreira da trança, eu vou fazer de 1 a 12. Quando eu completar 12, volto para 1 trançando. Nas carreiras pares, eu vou fazer o aumento e vai coincidir com ponto em meia aqui na frente, porque carreira passada eu fiz ponto tricô, agora vai ser ponto meia. Então, sempre vou aumentar quando eu fizer ponto meia. Então, todas as carreiras com ponto meia, carreiras pares, eu vou fazer aumentos entre os marcadores do trançado do braço, para começar a criar o braço. Ó, cheguei no marcador, agora eu passo o marcador. Antes eu fazia o aumento antes do marcador, antes de passar o marcador. Agora eu passo o marcador, pego uma laçada
coloco pra agulha e vou fazer esse aumento em meia. Então, eu vou colocar um outro marcador para delimitar a trança, porque eu sei que quando chegar nesse marcador aqui, eu só tenho que fazer pontinhos em meia, que são os 8 pontos da minha trança. Aqui não é necessário colocar, tá? Eu só coloco porque eu me acostumei, acho bem mais fácil trabalhar com marcadores, aí eu já sei que ali eu preciso fazer alguma coisa de diferente. Então, são 8 pontinhos da trança. Vou colocar o marcador aqui. E já vou puxar essa laçadinha aqui, que vai ficar bem esticadinha, pra fazer um aumento. Vou fazer um aumento em meia. E agora, os pontos em cordão de tricô. Nessa carreira, são em meia. Carreira passada foi em tricô, nessa vai ser em meia. Marcador da trança. Aqui os pontos são em meia em todas as voltas. E agora, faço os pontos do cordão de tricô. Cheguei nos marcadores de aumento, passo o marcador, agora eu passo, porque eu vou fazer os aumentos entre os marcadores. Puxo uma laçada, coloco pra agulha e faço esse pontinho em meia. Já coloco o marcador aqui pra identificar que é o início da minha trança. Faço os meus 8 pontinhos em meia, que é pertinente à trança. Vou colocar outro marcador, aqui encerra a minha trança, e vou puxar uma laçada para fazer um outro aumento aqui. E agora, já estou na parte das costas. E na próxima volta, é só tecer sem fazer aumentos. Então, essas duas voltas eu teci com uma agulha um pouco mais fina, agora já vou voltar para minha agulha normal de número 5. Agora, eu vou tecer por várias voltas assim, e vai começar a abrir o trabalho nessa parte aqui. Pro tamanho P, eu preciso ter mais de 50 pontos no braço, em torno de 20 centímetros de cava. Vou tecer até chegar perto dessa medida, aí eu retorno para mostrar o trabalho, mostrar como está ficando, como eu vou fazer o restante dos aumentos na parte do corpo e a separação do corpo e dos braços. Chegou o momento de separar o corpo dos braços. E para fazer essa separação, eu vou utilizar cabos intercambiáveis. Mas caso você não esteja trabalhando com agulha intercambiável, você pode separar um barbante com uma textura mais grossinha, colocar os pontos em espera do braço nesse barbante, tamanho suficiente que você consiga vestir a peça, que passe no teu braço. Antes de fazer essa separação junto com vocês,
eu quero passar algumas informações. Eu trancei por 5 vezes até chegar no tamanho ideal para separar. E a blusa que eu estou fazendo, ela é tamanho P. Total de pontos para o tamanho P nos braços, 56 pontos. Isso deu mais ou menos em torno de 32 centímetros de circunferência de braço e em torno de 21 centímetros de altura de cava. E eu vou passar para vocês a quantidade de pontos do PP até o GG. Eu fiz um cálculo de acordo com a minha amostra, então aqui é só para vocês terem uma noção. O ideal, como eu sempre repito, é que você faça o cálculo de pontos de vocês, de acordo com a tensão de pontos, e também vá vestindo a peça que você vai conseguir modelar perfeitamente no teu corpo. Mas aqui é só para vocês terem uma noção. Então, pro tamanho PP, a partir de 50 pontos dá para fazer a separação. Pro tamanho P, 56 pontos, para o tamanho M, 62 pontos, para o tamanho G, 68 pontos, para o tamanho GG, 74 pontos e para o tamanho extra GG, 78 pontos. Lembrando que é somente para vocês terem uma noção, melhor experimentar e fazer o cálculo de pontos. E uma outra observação, antes de chegar nessa quantidade de pontos, eu fiz alguns aumentos no corpo para abrir um pouquinho mais. 6 carreiras antes do final, antes de chegar no final dos aumentos, quando faltava 3 carreiras para concluir os aumentos dos braços, eu fiz aumentos na parte do corpo também. Nas carreiras de aumento do braço, foi a carreira de ponto meia. Na próxima carreira, que era uma carreira em tricô, eu aumentei a frente e as costas. Então, aumentei aqui na frente, dos dois lados, e as costas. Nas costas, óbvio que eu fiz aumentos no ponto meia. Na frente, eu fiz aumentos em ponto tricô. Foram mais 12 pontos de aumento no corpo. E para os demais tamanhos também pode ser feito isso, exceto para o tamanho PP. Para o tamanho PP, você faz apenas uma vez. Quando chegar na última sequência de aumentos do braço, você inclui uma sequência de aumento pro corpo, ficando com 4 pontos a mais. Essa sugestão de pontos é para vocês terem uma noção. Vocês vão medindo no corpo. A cava, ela precisa estar pelo menos 2 dedos abaixo da axila. E outra coisa importante é vocês anotarem a carreira que vocês pararam a trança. Então, eu deixo anotado porque depois eu vou precisar retomar o braço nessa mesma carreira, para ficar proporcional. Agora, eu vou separar a peça, eu vou deixar os braços em espera e vou trabalhar frente e costa. Vou fazer até o meu marcador. Quando chegar nesse marcador do braço, eu vou deixar todos os pontinhos do braço até o próximo marcador num cabo. Vou fazer até o marcador. Cheguei nos pontos do braço, então eu vou passar todos esses pontos para o meu cabo. Só passar todos os pontos, mantenho os marcadores da trança até chegar no próximo marcador que indica o final do braço. Cheguei no final do braço, aí eu vou fechar, vou isolar esses pontinhos. Se você estiver com barbante, você dá um nozinho e deixa um pedaço, deixa num tamanho suficiente para passar o teu braço para você poder fazer a prova, ó. Aqui, passa com tranquilidade o meu braço. Agora, eu vou unir a parte das costas com a parte da frente. Deixo o braço isolado e vou unir, ó. Aqui está a parte da frente e aqui está a parte das costas. E para fazer essa união, é só seguir trabalhando. Já vou pro próximo pontinho. Essa carreira aqui é a carreira 2, então é de ponto meia.
Então, a única coisa é tensionar bem esse primeiro ponto por algumas voltas. Ele vai ficar um pouquinho esgaçadinho nas primeiras voltas, mas você tensiona bem esse pontinho que ele vai se ajeitando. Vou fazer até chegar no primeiro marcador do braço e eu vou repetir o processo. Vou colocar em outro cabo ou em outro barbante pontos do braço e vou unir a frente com as costas. Separei os braços do corpo, os braços ficaram em espera. Agora eu vou tecer até o comprimento que eu acho ideal para o meu tamanho, sem fazer aumentos, só tecer de forma reta, respeitando o ponto fantasia. Aqui na parte da frente, porque nas costas eu teci em meia, e as carreiras da trança. Quando concluir essa etapa, eu retorno com vocês para retomar o braço. Concluí toda a parte do corpo e está ficando assim. Aqui a parte de cima. Eu finalizei com uma barra 2x2, com a mesma quantidade de carreiras do decote. E eu já fiz um braço para adiantar. E eu vou iniciar o outro braço junto com vocês e vou passar as orientações para a confecção do braço. Depois que eu separei a peça, quando eu retomei o braço, eu teci por mais 15 centímetros no total, contando com 8 carreiras de barrinha 2x2. No meu caso, eu retomei da carreira 2 da trança, do trançado, e fiz o mesmo ponto. Uma volta em meia, uma volta em tricô, trançando de 12 em 12 carreiras. E para não ficar aquele famoso buraquinho embaixo do braço, eu acrescentei 4 pontinhos aqui embaixo do braço. Eu vou mostrar agora no outro para vocês. De 56 pontos que eu tinha, eu fui para 60 pontos. Mas depois eu dei uma afinadinha no braço. Eu diminuí 10 pontos para ele dar uma afinadinha, para não ficar tão largo. Aí eu diminuí de 2 em 2 pontos nas carreiras de ponto tricô, nas carreiras que eu fiz ponto tricô até ficar com 50 pontos. Foram 5 diminuições. E a questão do tamanho do braço fica bem opcional. Eu fiz um pouquinho acima do cotovelo e eu achei que ficou bem harmônico para a blusa. Eu já tô com a minha agulha conectada no cabo que eu vou retomar o braço. Então, aqui eu vou conectar meu fio. Passo o fio pelo ponto. E eu vou dar 2 nozinhos. Se você achar melhor esconder na trama, você faz do jeito que você já estiver acostumada a fazer. Eu vou dar 2 nozinhos, depois eu vou esconder esses fiozinhos no meio da trama. Agora eu vou dividir os meus pontos em 2 partes. Deixo uma parte para cada lado do cabo. E eu vou trabalhar um lado de cada vez. Então, o lado que eu vou trabalhar, ele sempre vai estar na minha mão esquerda. E a mão direita que vai receber os pontos. Então, a agulha da mão direita, ela tem que estar livre para fazer esse movimento. Eu vou deixar os pontinhos só no cabo. A minha volta, ela é dividida em 2 partes. Carreira, ela vai se completar quando eu fizer as 2 partes. E para identificar que é o início de carreira, eu coloco um marcador agora no início do trabalho. Coloco um marcador, faço essa parte, quando eu virar e chegar no marcador novamente, eu sei que eu completei uma volta ou uma carreira. E agora que eu vou colocar os pontinhos. No outro braço que já está pronto, eu coloquei 4 pontinhos, aqui eu vou colocar 4 pontinhos também. E eu vou colocar esses 4 pontinhos de uma forma que eu consiga fechar, minimizar esse buraquinho. E para levantar esses pontos, eu pego as 2 laçadinhas aqui, ó, do ponto da carreira anterior, na primeira carreira, ou às vezes vem até numa de baixo. Entro nos 2 cabinhos e puxo meu fio do novelo. Aí, aqui mais pra baixo, ó, tem o primeiro cabinho, entro nos 2 cabinhos e puxo o fio do novelo. Aí, eu vou colocar mais 2 pontos desse lado. Venho aqui no meio e puxo o fio do novelo. E agora, vem aqui, ó.
e vem aqui no meio, puxo mais o fio do novelo. Aqui também não tem uma regra, viu? Você vai testando. Vai testando porque às vezes você vai colocar até mais pontos. Aqui você vai testando mesmo. E vou dar continuidade. Eu estou na carreira 2. A carreira 2 da trança eu faço os pontos em meia. Então, vou fazer todos os pontinhos em meia até chegar na metade do trabalho. E o importante é que, se você for trabalhar com laço mágico, que você escolha um cabo que seja no mínimo de 80 centímetros, para que você consiga fazer esse movimento e que sobre cabo desse lado e desse lado. Ó, esse pontinho eu procuro já tensionar um pouquinho. Cheguei na metade da minha volta e agora eu vou virar o trabalho para trabalhar os pontos do outro lado, que ainda são pertinentes à mesma carreira, à mesma volta. O marcador está aqui. Então, vou passar todos os pontos que eu vou tecer para minha agulha. Sempre vou passar os pontos para a agulha da esquerda, que vai ficar na minha mão esquerda, e eu tiro os pontos da minha agulha da mão direita, deixo os pontinhos só no cabo. E esses pontos são os que eu já teci. E agora, eu vou tensionar esse primeiro ponto, tá? Deixo ele mais apertado do que o normal. O segundo também dá pra tensionar um pouquinho, depois é só continuar até o final da volta. Cheguei no final da minha carreira, no final da minha volta. Sei porque eu estou embaixo do braço, comecei embaixo do braço, né? Mas igual coloquei o marcador, então cheguei no marcador, sei que eu tenho que virar o trabalho e já conto como uma volta. E eu estou anotando as voltas porque eu estou fazendo ponto fantasia de trança, eu tenho que controlar e também para os dois braços ficarem com a mesma quantidade de carreiras. Agora eu vou para a carreira 3. Carreira 3 é em tricô, os pontos são em tricô. Então, coloco todos os pontos que eu vou tecer para o meu cabo da esquerda, para minha agulha da esquerda, e deixo só no cabo os pontinhos que estavam na minha agulha da direita e vou começar a tecer em tricô. Cheguei na metade da minha carreira, viro o trabalho. Passo todos os pontinhos para a agulha da esquerda, deixo livre a agulha da direita, deixo os pontos só no cabo, tensiono bem esse primeiro ponto. Aqui na trança, os pontos são em meia, então, eu vou fazer em meia. Importante deixar o marcador. E agora, os próximos pontos em tricô, para dar continuidade no ponto fantasia.
Na próxima carreira que eu fizer, que o ponto for em tricô, como agora, no início da carreira eu vou fazer 2 pontos juntos e no final da carreira eu vou fazer 2 pontos juntos. E vou fazer sempre nas carreiras de tricô até ficar com 50 pontos. Eu tô com 60, eu vou diminuir por 5 vezes. E quando for trançar, que eu estiver na carreira da trança, essa divisão do laço mágico, que eu estou fazendo bem no meio da trança, eu vou fazer ou ela no início ou ela no final da trança, para não atrapalhar o trançado, porque senão fica um pouquinho complicado de trançar. Mas o laço mágico é bem simples, é só uma questão de prática. Qualquer coisa é só você assistir o outro vídeo que eu explico num passo a passo mais detalhado, aí vai ficar mais fácil de você entender. Vou fazer até o final e quando eu estiver no arremate, eu volto para finalizar junto com vocês. Estou no finalzinho do braço, concluí 8 carreirinhas na barrinha, 2 por 2, e estou fazendo o arremate. E o arremate que eu estou usando é um arremate simples, e eu deixei os últimos pontinhos para fazer junto com vocês. Nesse arremate, eu sempre acompanho o ponto. Se for um ponto em tricô, eu faço em tricô. Se for um ponto em meia, eu faço ele em meia. Então, tem o próximo pontinho que eu vou fazer em tricô, faço o ponto, e o anterior eu passo por cima desse ponto arrematando. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque além de ser um fio duplo, esse fio ele abre os cabos, ele é um fio mais seco. Então, se você estiver usando fio verão, tem que tomar um cuidado e arrematar ele de forma bem leve. Eu faço esse ponto e passo ele por cima sem tensionar. Deixo ele bem levinho para o arremate não ficar apertado. Agora é um ponto em meia, faço o ponto e passo o anterior por cima. Ponto em meia, passo o anterior por cima. Tricô. Faço ponto e passo o anterior por cima. E esse mesmo arremate eu usei para fazer o final da blusa, para fazer a barra, tá? Fiz dessa forma. Último pontinho. E agora eu preciso igualar, preciso fazer o acabamento para deixar no mesmo nível, porque tá esse degrauzinho. O tricô circular, ele faz um espiral, então no final vai dar essa diferença, mas dá para minimizar fazendo um acabamento desse jeito. Vou mostrar para vocês. Eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria. E agora, no lado direito do trabalho, ó, eu venho aqui, ó, no último pontinho, nesse último pontinho aqui, ó, nas duas perninhas. Eu entro nas duas perninhas pela frente. E levo o meu fio lá atrás. Aqui ficou um cabinho só, eu preciso fechar. Eu vou voltar pela frente, pelo meu último ponto, ó. Esse aqui que saiu o fio. Aí, eu entro nos dois, nas duas perninhas também. E o restante do fio, eu vou passando no meio dos pontos. Aí, eu venho no avesso do trabalho e vou esconder o restinho do fio. E ficou assim, ó, nem dá pra perceber o degrauzinho. E a blusa está prontinha, e agora eu vou passar as medidas pra vocês. Essa aqui veste um tamanho P, ela ficou com 84 centímetros de circunferência, mas em repouso, ó, estiquei, eu abri ela cede bastante. Ela veste 90 centímetros de busto e fica bem certinha. A minha ficou com 48 centímetros de comprimento, do início até a barra final. O braço ficou com 15 centímetros de comprimento da parte que eu retomei o trabalho até a barra.
e o total do braço ficou com 30 centímetros de comprimento. A circunferência do braço é a mesma situação do corpo, ele estica, cede bastante. Em repouso ficou com 32 centímetros de circunferência e na barra ficou com 26 centímetros de circunferência. A altura da cava ficou em 22 centímetros. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Não esqueçam de deixar o like, porque o teu like, além de me motivar, ele espalha esse conteúdo para mais pessoas que também gostam de tricô. O teu like, o teu compartilhamento, o teu comentário vai fazer com que o YouTube entenda que esse foi um conteúdo útil e assim ele vai entregar para mais pessoas. E eu quero alcançar mais pessoas com esse trabalho, então eu vou contar com a ajuda de vocês. Se você está chegando agora no canal e ainda não for inscrito, vou te convidar a se inscrever no meu canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, tem 2 vídeos por semana, onde eu passo dicas de tricô, técnicas, pontos, faço passo a passo completo. Também é um canal de crochê, então aqui a gente faz as 2 técnicas, crochê e tricô. Tem para todos os gostos. Muito obrigada por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.